Atenção para o pronunciamento do presidente da COBIEV, Confederação Brasileira de Pastores e Igrejas Evangélicas, Bispo Dr. Átila Brandão, advogado, professor de Direito Constitucional, professor de História, reitor da Unibatista, jornalista, Política e Estratégia pela ADESG, Teologia do Antigo Testamento pela Universidade Hebraica de Jerusalém, mestre em Teologia pela ESTE, doutor em Teologia e pós-doutor em Educação pela Florida Christian University. Atenção para o top de 5 segundos. Bem, queridos, hoje é um dia de muita satisfação, de muita alegria e de muito júbilo para mim, como também os nossos irmãos católicos, porque foram os cristãos, aqueles que seguem e professam o nome do Deus Altíssimo e os valores judaicos cristãos, que deram essa grande vitória no primeiro turno a Jair Messias Bolsonaro. Meus efusivos parabéns aos líderes evangélicos que, através das redes sociais, declararam de maneira simples, direta e cristalina o apoio a Bolsonaro para presidir o nosso país. Nós evangélicos somos hoje 62 milhões de pessoas que professam a fé evangélica em todas as denominações que os homens criaram para Jesus. No Brasil, a Assembleia de Deus do Ministério do Belenzinho, também chamado de Missão, que nacionalmente é presidida pelo meu querido irmão e amigo José Wellington Bezerra da Costa, ele comanda 22 milhões e meio de brasileiros. A Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, que é liderada pelo bispo Edir Macedo, também declarou o seu apoio a Bolsonaro. Eles têm 8 milhões de brasileiros evangélicos. A Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, no Rio de Janeiro, que tem como o seu presidente nacional o bispo Manuel Ferreira, através do seu filho, declarou o apoio a Jair Messias Bolsonaro. E essa Assembleia de Deus tem 6 milhões e meio de crentes. A Igreja Mundial do Poder de Deus, que também declarou o seu apoio a Jair Messias Bolsonaro, através do nosso querido irmão, o apóstolo Valdemiro Santiago. Em todo o país tem 4,7 milhões de crentes. A Igreja Internacional da Graça também declarou o seu apoio através do seu líder maior, R.R. Soares, 1,8 milhões. Os batistas espalhados pelo Brasil, que somam 3,7 milhões, a maioria dos seus pastores vieram a público para declarar o seu apoio a Jair Messias Bolsonaro. Os adventistas do sétimo dia, que são 4 milhões no Brasil, eles não se manifestam diretamente, assim, publicamente, a respeito de política, mas temos certeza mais absoluta que eles também aportaram os seus votos a Jair Messias Bolsonaro. Presbiteriano, 2,9 milhões, luterano, metodista, episcopais e congregacionais, 3 milhões, quadrangular e Casa da Bênção, 2,9 milhões, Assembleia de Deus das Convenções da Baixada Santista, do Guarujá, da Baixada Fluminense, do Guará no Distrito Federal, do Norte do Brasil, Amazônia, Pará, da Bahia, do Ceará, a Bethesda, 1,3 milhões, M12 e G12, através do seu líder maior, o apóstolo René Terranova, lá na Península do Sinai, pela madrugada, subindo ao pico do Monte Sinai, ele mostrou a bandeira
de Bolsonaro e declarou seu apoio, assim também o pessoal do G12. Observe, queridos, que Bolsonaro, eu sou nordestino, nasci em Salvador, na cidade de Salvador, a única das 27 capitais do Brasil que tem o nome do Filho de Deus, Salvador, e que é a capital do estado da Bahia, que é o útero do Brasil. Nós, nordestinos, demos 7 milhões e meio de votos a Bolsonaro. 7 milhões e meio de votos a Bolsonaro. O que é muito importante nesse primeiro turno, além do que nós chamamos aqui na Bahia, o maior banho que Bolsonaro deu na oposição, é que o partido PSL, que é o partido dele, sempre foi considerado pela imprensa e pelos políticos de um modo geral como um partido nanico. Esse partido considerado nanico, agora nesse primeiro turno das eleições, o PSL, ele tinha apenas 8 deputados federais. Agora no domingo elegeram 52 deputados federais. Tornou-se a segunda maior bancada de deputados federais na nossa Câmara em Brasília. Observe que Alexandre Frota e Joyce Hasselmann, eles tiveram uma eleição muito bonita. Em São Paulo, Eduardo Bolsonaro teve 1,8 milhão de votos. Dos 50 nomes com mais votos, 7 são do PSL. E na lista dos 50 a mais, não tem nenhum tucano. Em São Paulo, Janaína Pascoal, que foi a autora da petição que terminou impeachmentando Dilma Rousseff, foi a deputada estadual mais votada da história, com mais de 2 milhões de votos. No Senado, houve uma grande renovação. Entre 54 senadores, apenas 8 senadores conseguiram a reeleição. O PSL, que não tinha nenhum senador, agora contará com a bancada formada por 4. O Major Olímpio, por São Paulo, a juíza Selma Arruda, por Mato Grosso, Soraya, por Mato Grosso do Sul, e Flávio Bolsonaro, pelo Rio de Janeiro. O que é que significa dizer isso? Que é um clamor público, é um fenômeno eleitoral que nunca existiu nesse Brasil. Um fenômeno onde todo o povo brasileiro, desde o Oiapoque até o Chuí, sejam cristãos ou não, na sua maioria, não querem mais esse partido que infelicitou o Brasil com uma série de coisas que nós nunca tivemos isso na nossa cultura. Toda a ideologia marxista-leninista, toda a ideologia de Antônio Gramsci, toda a ideologia louca de Marcuse estava sendo empurrada goela abaixo da família brasileira. Mas temos certeza, a mais absoluta, que agora, no segundo turno, nós vamos ganhar a eleição. E o Brasil estará experimentando uma nova história de honra, de alegria, de felicidade, de liberdade e de esperança num futuro muito promissor. Um beijo no coração, querido.